Olá, esse é o Redecadá, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. É um prazer estar nesse novo podcast da Sociedade Brasileira de Cefaleia, dentro do Congresso Brasileiro de Cefaleia de 2024, aqui em Foz do Iguaçu. Eu, como dentista, Simone Prada, especialista de dor, entrevistando uma sumidade, que é o Dr. Eduardo Grossman, dentista também, dentro desse congresso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a disfunção temporomandibular para os pacientes. É um prazer muito grande estar aqui em Foz do Iguaçu, nesse congresso fantástico que é de cefaleia e que agrega diferentes especialistas abordando diferentes assuntos, né? Falar sobre DTM para leigo não é uma coisa muito simples, mas a gente sempre transforma esse limão numa limonada. Então, como é que a gente divide as disfunções temporomandibulares? A gente pode dividir elas em problemas que ocorrem à frente da orelha, na articulação, né? E os problemas que ocorrem na musculatura que faz a gente abrir e fechar a boca. Então a gente pode dividir em dois grupos as DTMs. Não é raro os pacientes terem problema na articulação que está à frente da orelha e nos músculos. Então não é raro da gente ver as duas coisas acontecendo, né? As causas não têm uma causa definida. Cada paciente tem o seu fator, os seus fatores etiológicos, as causas propriamente ditas. A pessoa aperta mais um dente do que o outro, teve um trauma, ficou muito tempo de boca aberta, deu uma gargalhada, deu um bocejo, né? Foi fazer um procedimento cirúrgico e aí ficou o colega que é o anestesista alongou demais essa parte de baixo que é a mandíbula, então a boca ficou um pouco mais aberta. Então o que a gente diz é que as causas são múltiplas para os pacientes que têm disfunção, a gente chama de DTM, que é disfunção da temporomandibular, né? Então as causas são múltiplas. Então se as causas são múltiplas, não existe um único tratamento, né? O que é mais empregado pelos dentistas são uns aparelhos de acrílico, a gente chama isso de dispositivo, que ficam ou sobre os dentes de cima ou sobre os dentes de baixo. E esse dispositivo, preferencialmente, vai contactar todos os dentes. E não existe um tipo só de aparelho. Existem 33 tipos diferentes que estão catalogados na literatura, né? Então, cada paciente possivelmente necessita de um tipo de aparelho para a gente obter algum resultado. A outra pergunta que sempre se faz é: disfunção temporomandibular tem cura? Pois é, os problemas dentro da articulação, aquela articulação que está à frente da orelha, as soluções são interessantes. A gente consegue dar um bom tratamento e manter o paciente muitas vezes por muitos anos sem dor. Já os fatores musculares, aqueles que afetam esses músculos que abrem e fecham a boca, que faz o movimento para um lado, que faz o movimento para o outro, dependendo da cronicidade, de quanto tempo o paciente tem um problema, a gente consegue ter um controle, né? Mas, fundamentalmente, a gente vai buscar o quê? Qualidade de vida para o nosso paciente. Além da placa, que a gente pode utilizar, e isso é feito por cirurgião dentista, né? A gente tem outras terapias, são as terapias medicamentosas, o uso de analgésico, o uso de anti-inflamatório, alguns antidepressivos em dose baixa, que não são antidepressivos, são relaxantes musculares, o uso da aplicação de calor local, o uso de estimulação elétrica, a acupuntura é um ótimo método de tratamento para o problema dos músculos, da mastigação, as infiltrações anestésicas, o ultrassom, enfim, é uma gama de tratamentos que a gente pode empregar para facilitar a vida do paciente e dar condições para que ele tenha, então, um tratamento adequado por um período médio e longo da vida. E como a gente está abordando sobre a disfunção temporomandibular dentro de um congresso de cefaleia, de dor, né? Eu gostaria que você também explicasse para os pacientes qual seria essa relação, por que o dentista está aqui, porque a gente sabe que aqui é um congresso multiprofissional, tem dentistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, não é? Porque sempre a dor é uma abordagem multiprofissional, psicólogos, né? Porque vai abordar também essa parte da ansiedade que tem a ver com o processo, dificuldade de dormir, todas essas coisas, não é? Então, como que seria para o leigo que está buscando um médico por causa de um quadro de enxaqueca
ele entender que muitas vezes ele tem duas doenças, a enxaqueca e a disfunção temporomandibular, que são doenças diferentes. Por que a gente explica isso para o paciente? Como que a gente explica isso? Perfeito. Então, assim, vamos traduzir esse termo de cefaleia. Cefaleia é toda aquela dor que ocorre na região da cabeça. Como a articulação temporomandibular está dentro da cabeça, a disfunção temporomandibular é um tipo especial de cefaleia. Isso. Embora não esteja escrito isso, mas a gente pode, por analogia, colocar esse aspecto. E como a gente precisa dos membros inferiores para caminhar, a gente também precisa desses músculos para mastigar, para falar, para engolir, realizar os atos, né, do dia a dia. Então, quando a gente sobrecarrega demais esses músculos da mastigação, eles podem produzir dor na cabeça. Né? Esse é o ponto, que o paciente não sabe. Na né? região, então, acima da orelha, tem um músculo aqui bem importante, que é o músculo temporal. Ou pode produzir contraturas nos músculos que estão abaixo da orelha ou à frente da orelha, que produz dor na cabeça, dor no ouvido e muitas vezes dor no fundo de olho, né? E aí o paciente pensa que a dor é do local e ela vem de outro lugar. Exatamente. Por isso ela que é uma entra o dor especialista. referida. Ela não é a dor que ele sente, não é do local que ele sente, vem de outra região, Exatamente. outra estrutura que os dentistas estão abordando também. Exatamente. Então, existe essa interface entre a odontologia e a cefaletria, né? A medicina e a odonto se unindo em prol do próprio paciente. Não raramente também entra o fisioterapeuta, que é uma peça importante, o psicólogo. Então, o ideal é procurar ter uma equipe multidisciplinar. Lembrando que a dor orofacial e disfunção temporomandibular é uma especialidade odontológica. Então, o dentista que deve ser o capitão desse tratamento. E aí ele vai delegar e vai dizer assim, olha, isso aqui eu acho que é para o fisioterapeuta, isso aqui tem que procurar o psicólogo ou o psiquiatra, a gente precisa ouvir a opinião de um otorrino, de um neuro. Então, assim, quando se tratar de dor orofacial e disfunção temporomandibular, o profissional que vai mediar, que vai coordenar isso é o cirurgião dentista, e esse que deve ser procurado. Sim, muito obrigada pela explicação. E por abrilhantar o nosso congresso aí, que eu sei que você vai dar algumas palestras aí, intervencionistas. Muito obrigada. Os pacientes e os médicos agradecem a sua contribuição. Obrigado.